Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marisley Brasileiro. Eu trabalho na diretoria pedagógica aqui da Secretaria Municipal de Educação. Sou enfermeira, sou também professora e trabalho junto com a Luana aqui no PSE, Programa Saúde na Escola. Dona Nelma estava conosco, Dona Nelma aposentou, a professora Nelma aposentou. E agora estamos aqui para continuar o nosso trabalho com o PSE, Programa Saúde na Escola. Alguns já me conhecem, já de longa data. Quem não me conhece, muito prazer. Muito bom ter vocês aqui nessa tarde, onde nós falaremos e tiraremos algumas dúvidas que ocorrerem, né, a respeito do PSE. E como o PSE funciona em duplas, né, é um casamento entre saúde e educação, a minha companheira, minha parceira da saúde, que eu não trabalho sem ela, é a Denise. Denise? Boa tarde a todos. Peço desculpa porque aqui eu não tenho câmera, mas é um prazer estar aqui. Quando as meninas fizeram o convite para a gente estar junto essa tarde, tirando um pouco de dúvidas e esclarecendo outras coisas, eu achei bastante importante, que eu acho que a gente precisa realmente ter conhecimento e dominar aquilo que a gente se propõe a fazer, e principalmente porque a gente vai estar fazendo junto. Então, o que a gente puder fazer para colaborar, para tirar essas dúvidas, vamos lá. Um abraço e vamos seguindo. Então, eu vou passar para a Solange, dar um oi também. Olá, agora sim, meio aqui. Olá, boa tarde a todos, todas. O meu está aparecendo aí Alice e Gabriel. A última reunião foi dos meus pimpolhos, uma festinha de aniversário virtual. Eu mantive o nome deles. Então, meu nome é Solange, para quem não me conhece ainda, mas aqui nós estamos entre os pares, né? Os pares da educação. Então, acho que todo mundo aqui já me conhece. Estou na coordenação pedagógica da diretoria pedagógica. E estou muito feliz por esse momento de capacitação, uma vez que esse momento ele partiu justamente da demanda, da solicitação, das perguntas, das dúvidas vindas de vocês, dos apoios, né, que estão nessa frente de trabalho junto às instituições. Então, na semana passada, nos dias 24 e 25, e também no dia 8 de abril, nós realizamos essa capacitação com os gestores das instituições, entendendo a importância deles compreenderem o que é o PSE e como ele funciona, principalmente agora, durante a atividade remota. E não seria diferente também realizar esse momento com vocês, né? No intuito da gente se apropriar mais do PSE, de entender um pouquinho melhor como vai ser realizado esse ano, junto às instituições, para a gente conseguir acompanhar esse trabalho de forma qualitativa, né? Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Esperamos que a apresentação que será feita, esse momento, essa tarde, seja esclarecedora, tá? Nós tentamos ao máximo buscar todas as dúvidas, alguns elementos que vocês já estavam trazendo durante os acompanhamentos para essa reunião. Então, a ideia é de que vocês se apropriem, conheçam melhor, para a gente conseguir dar um suporte necessário junto às instituições. E manter essa parceria de qualidade junto com a saúde. Tá bom? Então, meu muito obrigado, boa tarde e, por mim, podemos começar. Obrigada, Solange. Vamos compartilhar aqui. Bom, eu e a Denise faremos essa apresentação. As duas juntas. Né, Denise? Uma hora outra. Deixa eu começar aqui, então. Bom, o programa Saúde na Escola, acho que todos já ouviram falar, né? E esse momento, como a Solange disse, surgiu das principais questões motivadoras, né, que chegaram até ela, e nós catalogamos como essas 11. Se houverem mais, vocês podem colocar aí no chat que nós vamos responder a todas. Se estiver ao nosso alcance, claro, né? Porque tem questões que nem sempre podemos. De onde vem o PSE? Quem está há muito tempo talvez já sabe, nós não vamos responder agora, só vou citar as questões. De onde vem o PSE, o Programa Saúde na Escola? Quais são os critérios para a pactuação? Quem faz a pactuação?
e se a instituição pode sair a qualquer momento dessa pactuação, quais os benefícios para a instituição, tipo verba, etc., o que fazer quando a instituição não satisfaz ao PSE, qual o papel do apoio nesse processo, como é a comunicação entre educação e saúde e educação, como avaliar as ações do PSE, né, uma vez implementadas, as principais siglas e qual é o significado dessas siglas, como é composta a equipe de saúde, e, afinal, o que é promoção de saúde e quais os papéis da escola nesse processo. Bom, então tentaremos responder aos poucos. Muito bem. Denise? Oi, Marisley, pode falar. Pode ir falando? Bom, então vamos lá. Bem, o PSE, o Programa Saúde na Escola, ele não surgiu de hoje. Mesmo antes, lá no século XIX, quando as ações de saúde Minha mãe estava preocupada com você. De maneira informal, né, dentro das escolas, dentro das instituições, tudo isso acontecia, mas não era uma portaria, não era uma proposta regulamentar. Só começou a acontecer mesmo no início do século XX, com a instituição da puericultura como uma disciplina que acontecia nas escolas, principalmente nas escolas de educação infantil e no magistério. Pessoal, eu estou tentando colocar o mute aí em quem aparece, mas eu acho que quem entrar já pode deixar mudo. Só um minutinho que eu vou rastrear aqui quem está com o microfone ligado. Não consegui ver. Mas, perto de 2017, depois de 2000, alguns programas começaram a acontecer, alguns projetos, talvez alguns aqui se lembrem, né, do Viver Saudável, do Carmen. Existem alguns programas que instituíam ações de saúde dentro das instituições educacionais. Os programas de TV, né, TV Escola, há muito tempo atrás existia um profissional, um auxiliar de enfermagem, acho que nem era um enfermeiro, era um técnico, um auxiliar de enfermagem que tinha na escola e que ajudava na questão de monitoramento de vacinas, questão de pediculose, um encaminhamento, uma aproximação, mas na década de 90, isso tudo mudou, né? Com a LDB, 90, 96, a Lei 8.080, isso aí mudou, né? Então, em alguns países ainda existe, né, a presença do profissional de enfermagem ali dentro, mas no Brasil não existe mais, a não ser em algumas escolas privadas que pagam por isso. Então, foi em 2017 que aconteceu, então, o casamento entre os Ministérios da Saúde e o Ministério da Educação, e instituíram, então, por meio de um decreto, 6.286, de 5 de dezembro de 2007, a implantação, então, do Programa Saúde na Escola, como um programa interministerial, né? Quase 10 anos depois é que ele começou realmente a mudar de forma. De lá para cá, ele vem acontecendo de forma presencial. Só a partir desse ano, né, de 2020, é que mudou. Então, a cada 2 anos, desde 2007, a cada 2 anos, ele vem sofrendo mudanças. Então, a última portaria que nós tivemos foi a de 2017, que redefiniu algumas regras. Muito bem. De certa forma, é uma política de saúde, mas também é uma política de educação que visa articular saúde e educação, para que não fique pesado para nenhum dos dois. E para que também um não culpe o outro, né, pelas dificuldades. Então, se existe uma mesa a ser carregada e tem uma pessoa para carregar essa mesa, se forem 2 pessoas, a mesa fica mais leve, né? Isso é até meio que bíblico, né? De 2. Então, qual é o objetivo do programa Saúde na Escola? A palavra certa é articulação.
né, entre a unidade básica de saúde e a escola, o CMEI, o SEI, né, e vice-versa, entre a instituição educacional e a instituição de saúde, para desenvolver as políticas públicas de saúde e de educação. Tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério da Saúde, existem políticas públicas. Abaixo da Constituição, existem os planos nacionais. Então, os planos nacionais de educação, os planos nacionais de saúde. Abaixo dos planos nacionais, existem as políticas. As políticas, elas não se desenvolvem sem que ocorram os programas, os projetos. E tudo isso acontece para cumprir determinadas leis. Então, as leis permeiam todos esses processos aí de políticas públicas, de programas, de projetos. E o PSE, ele é voltado para esse público, né, que são as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. E a população atendida pela educação é a mesma população atendida pela saúde, com algumas diferenças. Então, se nós levarmos em consideração que aquilo que nós estamos fazendo é o cumprimento de leis, nós temos ali, na Constituição brasileira, lá no artigo 196, a saúde como direito de todos, um dever de Estado. Como que isso acontece? Como esse direito acontece? Por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, e aí está um dos maiores papéis do PSE, que é a redução dos riscos de doença, do risco de doença, e de outros agravos, é o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, vou parar só um segundo aqui nesses pilares. Na Constituição de 1988, lá no artigo 196, então, traz esses 3 pilares. A Lei 8.080 e também as novas leis que foram surgindo, elas trazem 4 pilares: promoção, proteção, recuperação e reabilitação. Ouvi, sim. O PSE, deixa a Alda muda aqui. Marisley, deixa eu te dar uma sugestão. Ao invés de você colocar a projeção de tela cheia, porque tá muito grande, as pessoas não estão lendo, eu acho. Coloca no outro modo, que fica menorzinho, mas dá para ter noção do todo. Esse aqui? Isso. Se todo mundo concordar, eu acho que fica melhor. Beleza, porque o próprio Zoom fica cortando os pedacinhos, né? Então, eu quero chamar a atenção. Obrigada, Denise. Eu quero chamar a atenção aqui para esses 2 pilares aqui, ó, promoção e proteção. Por quê? Porque em nível de programa saúde na escola, não tem como a gente fazer recuperação e reabilitação, mas tem como encaminhar. Então, às vezes, a gente acha que fazer o PSE é furar a fila, é facilitar uma consulta, é ter um atendimento diferenciado. Pode até ser, mas a ideia principal do PSE é fazer promoção da saúde e proteção. Promoção enquanto ação educativa voltada para reduzir qualquer risco de qualquer doença. Isso é promoção da saúde, é promover a saúde, é dizer, olha, saúde é bom, saúde funciona, saúde é mais econômico, é bom ser saudável, é inteligente ser saudável. Já a proteção é evitar que determinada doença aconteça. Então, um exemplo de promoção da saúde é uma roda de conversas, ou fazer uma atividade, ou nesse momento remoto agora, né? Fazer atividades verbais ou escritas, né, com os alunos a respeito de como evitar a Covid-19. Isso é promoção da saúde. Um folder, um cartaz, um banner, uma atividade com os alunos. Fazer com que eles construam atividades. Isso é promoção da saúde. Levar o adulto a se conscientizar, né? Isso é promoção da saúde. A proteção são ações direcionadas para prevenir determinadas doenças. Por isso que quando a gente junta promoção e proteção, dá um verbo maravilhoso, né? Que é prevenção. Porque a prevenção, ela acontece em qualquer local.
a proteção é voltada para uma determinada doença. Então, se eu higienizo bem as mãos, eu estou me protegendo contra inúmeras doenças, né? Usar a máscara é proteção, vacinação é proteção. E aí tem a recuperação, né, que é uso de medicamentos, né, cirurgias, etc., e a reabilitação, que é fisioterapia, atividade física, etc. Aliás, a atividade física entra aí em quase todas. A alimentação saudável entra em quase todas. Então, o PSE funciona a partir desse artigo 196 e de outros mais, e da Lei 8.080, de 1990, que é uma das principais leis do SUS, e que coloca como obrigatória a educação em saúde e a articulação com outras secretarias para a promoção da saúde. Bom, só que do lado da educação tem a LDB, lá no seu artigo 1º, um deles, né? Que a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizados da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, educação, todos nós aqui, todos vocês já sabem, que não é só conteúdo. Né? Então, a educação ela é multifatorial. Então, diversos fatores entram em campo para que as competências se desenvolvam, para que as habilidades se desenvolvam, e está aí a nossa BNCC para nos ajudar nisso. Né? Então, quando se diz na LDB que o processo formativo se desenvolve na vida familiar, então, as ações do PSE, elas precisam estar voltadas não só com foco na criança, mas também na convivência dela ali com a família. O ato de escovar os dentes, né, estimular, fazer a promoção para escovar saúde bucal, é um tipo de educação, e é um tipo de promoção, e é um caminho para a saúde. Então, a gente fica pensando, como é que pode uma pessoa ser contra o PSE ou não querer que o PSE aconteça no seu ambiente de trabalho, no seu local com seus educandos? É quase que inimaginável. Então, eu, por exemplo, não posso dizer, a partir de hoje, não vou mexer com o PSE. Não, eu estou cumprindo leis. Né? São leis que são instituídas e que precisam ser cumpridas, e elas precisam acontecer. Bom, aí, então, vai ficar pequenininho agora, mas tudo bem. Essas são as diretrizes do programa Saúde na Escola. Né? Tratar a saúde e educação integrais como parte da formação ampla para a cidadania, aí estão, né, as duas leis principais. Permitir a progressiva ampliação intersetorial das ações executadas pela saúde e educação, com vistas à atenção integral à saúde de crianças e adolescentes. Aqui a gente resgata de novo o LDB, né? Promover a articulação de saberes, a participação dos educandos, pais, comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social das políticas públicas de saúde e educação. Então, essa articulação de saberes nada mais é do que a escola está ali pertinho da unidade de saúde, a saúde está ali próxima à escola ou ao CMEI. Então, nada mais justo que o coordenador, o diretor ou algum professor da escola saiba quem é o profissional ali da saúde, da equipe saúde da família, que é responsável por aquela instituição também. A Denise vai falar depois, mas cada equipe é responsável por 3 a 4 mil pessoas, né? Então, é um trabalho hercúleo, né? Eu vim de lá, sei como é que é uma loucura, né? E, então, essa articulação de saberes, às vezes existem determinados assuntos que a educação tem mais facilidade de falar, e outros assuntos a saúde tem uma facilidade maior, né? Então, como articular esses saberes nesse período remoto, né? Onde as equipes estão, assim, 100% envolvidas ou com exames, né? Ou com vacinação. Promover a saúde e a cultura de paz, favorecendo a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e educação. Esse fortalecimento, ele está também dentro de uma outra lei do SUS, que é a Lei 8.149, de 1990 também, onde o cidadão ele tem o direito e o dever
de fazer o controle dos gastos do governo, né, de como as verbas são utilizadas dentro da educação e dentro do Sistema Único de Saúde. Então, um CLIPS faz diferença, sim, né, de como ele é utilizado. Se ele é descartado de maneira inadequada, eu tenho que levar em consideração que isso é uma atitude inadequada, né, se esse CLIPS for descartado de maneira inadequada. Articular as ações do SUS, as ações das redes de educação pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos educandos e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis. Então, se dentro do PSE, equipe de educação, equipe de saúde, conseguem articular essas ações e ampliar o impacto, significa que, se o pronto-socorro está lotado de crianças com infecções respiratórias, de que maneira a equipe de saúde e a equipe de educação podem trabalhar juntas para a prevenção dessas infecções respiratórias? Então, é como se o PSE, como eu vi uma vez, o PSE vai reduzir as filas dos hospitais. Se acontecer isso, ótimo, né? Significa que as pessoas estão saudáveis. Quanto mais saudável a criança, mais ela aprende, né? Com maior facilidade ela aprende. Menos tempo ela fica internada, menos tempo ela tem problemas que vão atrapalhar a educação. Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar. Quando a gente fala de vulnerabilidades, as escolas que estão nas regiões mais vulneráveis, e esse é um fator importante, né, de pactuação, todo tipo de vulnerabilidade, não só a questão da vulnerabilidade às violências, né, a todas as formas de violência, crianças vulneráveis à negligência, ao fácil acesso a drogas, a todo tipo de violência, né, como a gente está falando. Mas também a questão da vulnerabilidade do não conhecimento do seu dever enquanto cidadão, né? Daquilo que ele pode, por exemplo, usufruir de uma praça e do dever dele, que ele tem em relação ao meio ambiente ao seu redor, de não jogar o lixo na calçada do CEMEI, porque na calçada do CEMEI alguém acaba dando um jeito de coletar. Então, são tantos detalhes que tornam populações vulneráveis, né, que a gente ficaria a tarde toda falando só dessas vulnerabilidades. Mas elas são identificadas por meio do censo do IBGE, da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, né, do tipo de alimento que essa criança usa e abusa, por exemplo, né, de sal e açúcar, né, que torna ela vulnerável ao sobrepeso e à obesidade. Promover a comunicação, encaminhamento e resolutividade entre escolas e unidades de saúde, assegurando as ações de atenção e cuidado sobre as condições de saúde dos estudantes. Bom, eu já disse que o papel do PSE não é ir atrás de criança doente para tratar. Mas também é possível, no decorrer das avaliações, identificar quais são as crianças que estão adoecidas, né, crianças e adolescentes. Quais estão adoecidas, quais precisam de acompanhamento. Acompanhamento, quando eu falo acompanhamento, é do enfermeiro, do dentista, do médico, do nutricionista, do fonoaudiólogo, do psicólogo, sim, né? Fisioterapeuta, do assistente social. Então, o bom é que a própria equipe que avalia é a equipe que encaminha. Às vezes ela encaminha para ela mesma, às vezes ela encaminha para ela. Mas a unidade básica de saúde, ela não é um hospital de altíssima tecnologia, nem pode ser. É apenas a porta de entrada, né? Então, dali vai encaminhar para um especialista. Então, quando o profissional identifica isso, e quem identifica isso antes do profissional de saúde é o professor, por isso que na nossa nova ficha tem lá número de casos encaminhados, né? Quais encaminhamentos, e a gente já fez esse levantamento. O professor deve, sim, fazer esse encaminhamento, né, acionar, porque às vezes é o professor que está ali mais próximo, mesmo que remotamente, desses casos, né, dessas situações. Então, encaminha e depois acompanha.
E atuar efetivamente na reorientação do serviço de saúde, para além de suas responsabilidades técnicas no atendimento clínico, para oferecer uma atenção básica e integral aos educandos e à comunidade. Então, a gente costuma dizer que atender as pessoas, né, a saúde do indivíduo, família e coletividade, porque as pessoas não estão desligadas umas das outras, né, e tudo aquilo que a gente faz que gera um impacto positivo numa sala de aula, aquilo gera um segundo impacto positivo em uma família, em várias famílias, enfim, em uma comunidade. Por isso que a gente não perde a fé, né? Bom, demorei um pouquinho mais aqui, porque essas são as diretrizes do PSE. Muito bem. Então, quais são as escolas, né, os CMEIs, os SEIs, das mais de 300 instituições, por que umas entram e outras não entram? Na verdade, desde 2017, todas as instituições educacionais municipais, estaduais e federais devem fazer ações do PSE, todas as ações do PSE. Porque mesmo aquelas que não tenham as equipes de saúde da família, elas têm condições de fazer as ações de promoção da saúde. Nós vamos ver já já. Então, o que é adesão? Adesão nada mais é do que um processo de pactuação de compromisso, né, que é firmado entre os secretários. Então, os dois secretários se reúnem, emitem um documento lá que já vem pronto do Ministério, e eles assinam esse acordo. Então, os dois apertam a mão lá e falam assim, olha, a partir de hoje nós vamos fazer essas 13 atividades. Né? Eram 12, foi aumentando, eram 9, 10, 11, hoje já são 13. E prometemos que vamos fazer com que essas ações aconteçam. Então, o que a gente chama de adesão, na verdade, é a adesão do município ao PSE. E a adesão da instituição, ela vem quase que automaticamente. Então, não sei, acho que está lá mais para frente, mas já vou adiantar. Quem determina quais são as instituições que entrarão como instituições prioritárias no PSE, não somos nós, nem eu, nem Denise, nem Solange, nem Luana. É a própria situação de vulnerabilidade daquela instituição que está naquela região, naquela rua. Por isso que, às vezes, a gente encontra numa rua, de um lado da rua, uma instituição que foi pactuada e de outra, do outro lado da rua, uma que não. Então, vai depender de fatores de vulnerabilidade. Quais fatores? Como que a gente identifica isso? Quem identifica são as pesquisas, o IBGE, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, os próprios índices de atendimentos naquela região. Então, o Ministério reúne todas essas informações e diz, bom, aqui precisa de equipe de saúde da família, aqui precisa de PSE. É claro que a gente sabe que não é tão redondinho assim, porque existem escolas em determinados bairros, que o bairro é um bairro nobre, mas as crianças que estudam naquela escola, elas pegam um ônibus longe para poder estudar naquela escola. Né? Então, é um processo que ainda precisa ser melhorado. Então, hoje nós temos 190 instituições pactuadas, né, com 72.363 educandos. Repito, todas as instituições podem e devem fazer as ações do PSE. Aliás, muitas fazem, né? E, se não me engano, estava aqui, Denise, são 300... Quantas equipes de saúde da família? 300 e alguma coisa, né? 52. 352 equipes de saúde da família. Desculpa. São 352 equipes de saúde da família que atendem a essas instituições. Muitas regiões de Goiânia não têm equipe de saúde da família, né? Bom, vamos lá. Na verdade, Marisley, equipe aí entende-se profissionais. Tá? Não é uma equipe completa, são profissionais que estão ligados a isso, tá bom? Ok. Normalmente, e essa é já que falou que agora, essa é uma das questões, quem faz parte da equipe de saúde da família? Cada equipe de saúde da família, a equipe básica, e aí acho que a Denise pode responder isso aí também, ela é composta por profissionais de saúde. Então, vamos lá, normalmente, no mínimo, tem um enfermeiro,
um médico, o enfermeiro, mais o técnico de enfermagem, e algumas têm auxiliar de enfermagem. Tem o dentista, cirurgião dentista, e o técnico de saúde bucal delas. E auxiliar de saúde bucal. Não, algumas delas. Algumas delas, pois é, todas deveriam ter, né, dentista, mas nem todas têm, gente. Nem tem. Acho que tem alguém com o microfone aberto, Marisley. Tá muito ruim o som. E aí tá projetando aqui, deixa eu ver. Então, e tem o agente comunitário de saúde. Então, é uma equipe que atua para conhecer qual é a população adscrita ali naquela região, e essa população, ela está dentro de uma região, e essa, por exemplo, região norte tem tantas equipes, quantas unidades básicas e tantas equipes. Então, essa equipe Saúde da Família, ela não está ali para atender emergências, ela está ali para, se bem que algumas estão atendendo, né? Muito poucas, né, Denise? Nesse momento está bem diferente. Está bem diferente, está fazendo tudo. Mudou tudo, gente. Esse momento está bem diferente. Então, e não tem, assim, dentro da equipe, né? Às vezes tem no distrito, mas então se falar, precisa de um nutricionista para acompanhar. Gente, a equipe básica de saúde da família não tem um nutricionista. Tem no distrito, e não são muitos também, porque, na verdade, é preciso encaminhar, né? Fazer regulação para poder fazer o acompanhamento. Precisa de um ortopedista. Calma, não é assim, gente. Então, existem os níveis hierárquicos, né? Atenção primária, secundária, terciária. Se vocês perceberem, vocês vão descobrir que observarem bem, que existem mais unidades básicas de saúde do que hospitais, por exemplo. Hospital de urgência, tem o UGO, tem o UGOL, a maternidade, tem maternidade. Tudo isso é atenção terciária. Na verdade, não deveriam nem chegar lá, né? Porque as pessoas deveriam cuidar da própria saúde para não ter que chegar até esse nível. Muito bem. E aí, tem verba? Olha só. O repasse financeiro... Pulou alguns slides, Marisley. Oi? Acho que pulou 2 slides. Isso, esse não falou, esse também não. Tá. Bom, então, aí que é a equipe Saúde da Família, né? Que a gente chama de ESF, né? Antigo PSF. Tem gente que ainda fala PSF, né? Programa Saúde da Família, né? Não é mais um programa, é uma estratégia Saúde da Família. Ok. Tem duração de 24 meses, né? Para abertura, para os ajustes, os termos de compromisso. E toda essa documentação, ela está disponível. A gente abriu uma sala de aula, né, do Google, um Classroom, e aí esses documentos ficam disponíveis lá. Posso passar a senha para vocês acessarem. Ok? Uma coisa importante aqui, naquelas perguntas, falava assim, como é que sai? Se a escola não satisfizer, como é que ela é excluída ou se a escola quiser sair? Durante o período da adesão, que dura 24 meses, nos primeiros 12 meses, ou seja, o PSE, a vigência dele são 2 anos. No final do primeiro ano, pode-se fazer uma coisa que chama período de ajuste. E aí, nesse momento, é realizada a exclusão com a substituição de alguma escola. Não é a gente aqui que define que escola que eu vou tirar. Não. Para a escola sair, a escola tem que manifestar por escrito, junto à educação, o desejo de não mais fazer PSE e descrever ali os motivos. Vai passar isso para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação, por via de documento, ou seja, formalmente, vai informar a Secretaria de Saúde. Tá? Então, a forma de sair é essa, com carimbo e assinatura da parte da escola, que é a direção da escola, endossado pela Secretaria de Educação, e aí, nesse momento, encaminha para a saúde, e aí faz a exclusão desta instituição. Tá? Eu acho importante deixar claro que não é só eu vou sair e saio. Não, não é assim. Por quê? Porque depois que está pactuado, tem toda uma série de informações que a gente tem que manter mensalmente de todas essas instituições. Então, a gente não tem autonomia para simplesmente excluir, porque a gente acredita que o PSE é um benefício para o educando.
ele colabora na formação do cidadão. Então, por essa razão, tudo que é ofertado pelo PSE é com esse intuito. Então, se a escola acha que não precisa mais, ou que por alguma razão ela quer sair, ela precisa manifestar isso por escrito. Era isso, Marisley. Então. Marisley, deixa eu até acrescentar isso, vou aproveitar, porque nós passamos por uma situação dessa, acho que todo ano é comum a gente passar, né? Eu estou aí no PSE desde 2017 acompanhando, então, poucas vezes, graças a Deus, mas aconteceram alguns episódios de diretor falar que não está satisfeito com o PSE, que não consegue essa comunicação ou a parceria com a estratégia de saúde, né? E então é importante, para além disso, né, ou antes de chegar a esse ponto de repente fazer um registro, é interessante a gente ressaltar que a gente entra em contato, que a instituição entra em contato com as equipes, né? Porque às vezes o que está acontecendo é uma falta de comunicação, e aí às vezes isso dificulta e desestimula a própria instituição a permanecer. Então, por exemplo, esse ano já aconteceu isso, um diretor demonstrar que está insatisfeito porque não está tendo contato, não sabe como vai proceder, como que vai caminhar o PSE esse ano. E aí a equipe, né, do distrito, entrou em contato com esse diretor, conversou para poder esclarecer e ver as possibilidades. Então, essa comunicação para esclarecer essa dificuldade, eu acho que já é o pontapé inicial, né, um diálogo. Então, assim, acho que para além de achar que está difícil, que não está sendo contemplado, e já fazer um registro para poder desistir, é interessante a gente manter esse vínculo mesmo, essa comunicação da saúde com a educação, para entender as dificuldades de ambas as partes, né? E daí, quem sabe, fazer os ajustes necessários e evitar esse possível, esse desfecho de repente, deixar de ter o PSE, porque, como já foi falado aqui, é uma garantia, um benefício para o educando. Exatamente. Mas tudo isso pode ser conversado, pode ser resolvido, né? Nas nossas documentações, como tudo, a gente precisa prestar contas, né? Para as hierarquias acima, né? E então a escola precisa elaborar um documento, né? Uma carta, informando que deseja sair do PSE e que ela mesma cumprirá com as 13 ações do PSE. Então, para sair do programa, porque cumprir com as ações não é uma escolha minha nem sua, é uma escolha das necessidades, parte das necessidades de vulnerabilidade daquela população. Então, a gente não pode negar um direito a que aquela população tem de receber essas ações. Então, eles têm o direito, e nós, enquanto servidores públicos, temos o dever de cumprir com essas leis, com essas políticas públicas, com essas portarias, com essas determinações, né? E aí cabe a cada um de nós, né, fazer o possível para facilitar essa articulação. Ok? Bom, vamos lá. Então, a adesão é por escola, né? O município tem que identificar as instituições conveniadas também, que participam do programa, então não tem só municipais, né? Tem as conveniadas, tem as estaduais, que participam também conosco. Só que no estado tem um apoio próprio lá, né? Tipo vocês aí das regiões, que cuida das escolas estaduais. Então, as informações, ou seja, as ações que acontecem, elas são registradas tanto por parte da educação quanto por parte da saúde. Todas essas ações, à medida que elas vão acontecendo, acho que a Luana vai postar aí daqui a pouco aí o formulário, né? Janeiro, fevereiro, março foi um formulário do Google Forms para ser preenchido pelas instituições educacionais. Já fizemos o levantamento dessas ações, vamos mostrar para vocês daqui a pouco, e já está disponível o formulário para o preenchimento das ações do mês de abril. Todos esses dados, então, eles são computados, avaliados e é feito um relatório único, né? Então, na verdade, gente, a população cuja responsabilidade é da educação é a mesma população que a saúde tem a sua responsabilidade, né? A diferença Deixa é eu dar que... uma faladinha aqui.
Fala. Posso? Pode, deve. Esse último item aqui, ó, entendendo que o território do PSE é o município e que todas as ações devem ser planejadas e articuladas com as escolas, todas as equipes de saúde estão aptas a realizar ações do PSE nas escolas pactuadas. O que que isso significa? Significa que desde o ano passado, não é mais apenas a equipe de estratégia de saúde da família que vai tomar conta do PSE. Qualquer unidade que não seja estratégia de saúde da família, mas que seja um centro de saúde, algum profissional lá, em algum momento, vai entrar em contato com a escola para fazer essa conversa, essa articulação. Esclareço ainda que esse ano nós não vamos ter nas instituições de educação nenhuma visita, pelo menos não no primeiro semestre, de ninguém da saúde, porque esse momento a gente está fazendo online. Agora, o semestre que vem, aí eu já não sei. Se mudar, a gente vai juntar e reunir, conversar com vocês e rever a forma de fazer, tá? Então, o que é a diferença? A escola que tem estratégia de saúde da família como equipe responsável, normalmente os mesmos profissionais que vão de manhã na escola, eles vão à tarde, certo? Quando não é estratégia de saúde da família, a equipe de saúde que vai de manhã, com certeza será diferente da equipe que vai à tarde, porque os profissionais não trabalham com a mesma carga horária da equipe do Estratégia de Saúde da Família, tá? Então, acho importante deixar isso claro, porque a partir deste ano, a partir desta pactuação, que isso foi alterado. Antes, só a equipe de saúde da família fazia PSE. Hoje não é mais assim, tá? Qualquer equipe da saúde pode e vai fazer o PSE, tá bom? Ok, Marisley, obrigada. Principalmente porque um dos princípios, né, uma das diretrizes do SUS é a regionalização, mas também a territorialidade. O que isso significa? Significa que, da mesma forma que o diretor, o coordenador conhece a população matriculada na sua escola e que o professor conhece os alunos matriculados na sua turma, a equipe de saúde daquela região também deve conhecer a população que está ali, né? Tanto que na hora de selecionar os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, eles dão preferência para quem mora naquele bairro. Por quê? Porque ele conhece as pessoas que ali estão. Então, se uma criança está ali constantemente adoecida, né? Se aquele grupo de adolescentes, está aumentando muito o número de adolescentes grávidas, ou aumentando o número de paternidade na adolescência, o que está acontecendo ali naquela comunidade? Então, tem que conhecer essas pessoas. Muito bem, vamos lá. Passa aí, filho. Ok. Então, agora, Denise, explica aí, porque esse recurso do PSE, ele vai para as equipes de saúde da família. Ele não é um recurso igual o PDDE, que vai para dentro da escola. Então, esse repasse, ele é feito uma vez ao ano, fundo a fundo, ou seja, sai do dinheiro lá do Ministério e cai no Fundo de Saúde. Ele é uma parcela única, e esse valor é calculado a partir do número de educandos, considerando as normas previstas por lei vigentes para o uso dessa verba. Tá? Então, o recurso do PSE ele não é destinado a nenhuma equipe de saúde da família. Ele é um incentivo que deve ser empenhado para efetivar as ações do PSE. Então, é como se um dinheiro caísse no fundo da saúde e alguma ação que precise ser financiada, usa-se esse dinheiro. Lembrando que não é uma coisa muito fácil de gastar. Eu e a Marisley mesmo tentamos gastar essa verba e tudo que a gente fazia, a gente não conseguia. Mas vem essa verba e a equipe de saúde, em momento algum, tem acesso a esse dinheiro.
não recebe nada desta verba para fazer PSE. Essa verba tem sido utilizada para fazer impressos, quando se fazia, para produzir algum material que é usado, alguma ficha, alguma coisa que era utilizada. Tá? E a gente tem pensado muito numa forma de usar esse dinheiro como uma coisa mais para a instituição. Então, a gente pensou em escovódromos, a gente já pensou em material Balanças. educativo, balança, material de pesar e medir as crianças, tudo isso a gente pensou, e eu acredito que agora a gente vai conseguir. Tá? Então, eu acho que é importante deixar claro que esse dinheiro ele é fundo a fundo, as equipes de saúde em momento algum recebem nada desse dinheiro, tá? E nem a gente manda para alguma escola específica. Esse dinheiro sempre... É bom deixar bem claro isso, né, Denise? Porque às vezes o Exato. povo acha que o dinheiro está vindo para alguém. Não, tá Não, não. não está. Esse dinheiro é fundo a fundo e quando ele é gasto com itens que beneficiam todas as instituições de maneira igual, tá bom? Eu acho muito importante deixar isso claro, principalmente quando envolve verba, porque fica parecendo que tem um dinheiro que vai para algum lugar ou vai para a equipe. Não vai. A lei não prevê isso e é um dinheiro que segue realmente todas as normas vigentes, tá? Pode passar, Marisley. Mas que não é muito fácil a gente acessá-lo para instituir algum projeto, né, específico, né? Nós fomos ao limite aí com a questão do escovódromo. Por quê? Porque é dinheiro de uma secretaria gasto em outra. Então, não é fácil. E aí, vamos lá. Então, o que acontece? Como são 13 ações pactuadas, desde o ano passado, como a gente viu que ficaria de forma remota, né, que não teria como, os alunos os educandos não estariam nas instituições, as equipes de saúde não teriam condições de se deslocarem, né, e irem fisicamente até a instituição para fazer as ações. Então, o que a gente fez? Nós reunimos educação e saúde aqui da parte, né, de nós aqui, né, da diretoria pedagógica e os distritos sanitários, e nós construímos um material a partir do material de áudio e vídeos, né, da saúde, e nós pedagogizamos esses vídeos para que eles servissem de material educativo para as instituições utilizarem com os alunos. Então, vocês já devem ter visto, né, esses 12 ou esses 13 vídeos. Se não viram, eles foram enviados por meio de ofício, né? Foi feito um quadro, né, com as habilidades, para que eles chegassem até aos professores, para eles utilizarem com os alunos. A Luana costuma postar aí no chat também esses vídeos. E essas são as ações, essas são as 13 ações do PSE que todos conhecem muito bem, né? Ações de combate ao mosquito Aedes, promoção de práticas corporais, atividade física, lazer, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes, identificação de educandos com possíveis sinais de agravos e de doenças em eliminação, promoção e avaliação da saúde bucal e aplicação tópica de flúor, verificação da situação vacinal, promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável, prevenção da obesidade infantil. Aliás, mês passado, né, surgiu uma lei municipal agora que é obrigatória, né, a todas as instituições trabalharem a prevenção da obesidade infantil. Promoção da saúde auditiva, identificação de educandos com possíveis sinais de alteração, direito sexual e reprodutivo e prevenção de ISTs e AIDS. É DST, mas agora o nome certo é ISTs. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. E agora, o 13º, que são as ações de orientação sobre a Covid-19. Prevenção à Covid-19, né? É claro que essas ações elas estão ocorrendo intensamente, e a primeira e a 13ª, essas duas ações devem acontecer mensalmente. Todo mês, as instituições precisam trabalhar essas duas ações em todos os agrupamentos.
sem falar das outras portarias, né? Bom, aqui nós só estamos Deixa eu dar uma falando... faladinha. Essas instituições, todas elas são importantes, né? Mas para a pactuação, lá no Ministério, elege algumas que são consideradas prioritárias. Tá? Então, por que todas são importantes e tem algumas só que são prioritárias? Todas as ações do PSE podem e devem, as ações educativas, ser realizadas por todas as instituições. Tá? Mas para o Ministério, tem algumas que, por exemplo, todas as creches públicas e conveniadas do município, elas são prioritárias. Então, tem que encaixá-las. Todas as escolas localizadas em área rural também são vulneráveis, precisam ser encaixadas. As escolas com alunos em medida socioeducativa, também considerada prioritária, porque são crianças que precisam, elas estão institucionalizadas, cumprindo medida socioeducativa, então tudo que traz um benefício a mais, como no caso o PSE, essas crianças precisam ter direito. Escolas que tenham pelo menos 50% dos alunos matriculados que são beneficiários de Bolsa Família. Por quê? Porque a gente sabe que o Bolsa Família beneficia uma gama de população que já tem uma carência. Então, o PSE é mais uma vantagem. Tá? Então, por isso que quando a gente vai pactuar, o que a gente precisa? O que é obrigatório? 50% das escolas que nós vamos pactuar minimamente precisam ser prioritárias. Então, por exemplo, se eu for pactuar 100 instituições, obrigatório que 50 sejam prioritárias. Eu posso pactuar só as prioritárias? Posso. Posso pactuar só as que não são prioritárias? Não, de jeito nenhum. Tá? Então, por isso que quando vai fazer a pactuação, são critérios que parecem simples, mas não são simples. O Ministério, todos os anos, como existem muitas escolas que são prioritárias e escolas que mudam a caracterização. Por exemplo, esse ano a escola X é prioritária. Às vezes, o ano que vem, ela mudou a classificação, considerando algumas dessas particularidades, e ela não é mais. Aí o Ministério muda. Então, isso nem nós da saúde, nem da educação, a gente tem acesso. A gente só vai saber na época da pactuação. Tá? Então, é por isso que, às vezes, tem escola que muda, tem escola que sai, deixa de ser prioritária, mas nem por isso a gente exclui nenhuma escola. Pelo contrário, se ela deixa de ser prioritária, igual foi esse ano, a gente mantém, e para mantê-la, eu sou obrigada a acrescentar mais algumas prioritárias. Tá? Então, assim, é bom a gente deixar isso bem explicado, para entender que não é um acaso, que a sua instituição foi escolhida não é por acaso. Teve critérios e a gente procura seguir da melhor forma possível, da forma mais transparente. Tá? Pode passar, Marisley. Ok. Já já vou responder algumas questões que estão aí no chat, que a Denise e a Soler também podem ir respondendo. Algumas questões mais práticas, né? Apesar de que essa parte teórica aqui também ela é bem prática. Então, a escola contemplada pelo PSE... Vamos continuar a apresentação e, ao final, a gente vai passando todas as perguntas do chat e vai respondendo. Isso. A escola contemplada pelo PSE deve funcionar de modo que as atividades em saúde a serem desenvolvidas façam parte do projeto político-pedagógico. E aqui eu quero chamar a atenção, porque esse projeto político-pedagógico, ele é a alma da instituição, se me permitem assim dizer. Então, às vezes eu vejo no PPP, falando ainda lá, o viver saudável. Outro dia eu vi, o viver saudável, ele deixou de existir tem uns 10 anos. Então, assim, provavelmente a escola faz o PSE. Então, essas instituições pactuadas, elas precisam ter o PSE lá no PPP. Certo? Então, é uma coisa, um apoio que eu peço aí para vocês, para verificarem se o PSE está lá dentro e se essas ações estão sendo realmente executadas, né? Há instituições que têm, assim, altíssimo nível de vulnerabilidade, né? Situações
casos de automutilação, de tentativa de autoextermínio, né, situações de violência que não tem no PPP o PSE, e é uma escola pactuada. Aí eu fico pensando em que momento se perdeu, né, no tempo e no espaço. Porque o PSE não é uma obrigação do coordenador pedagógico, ou do coordenador de turno, ou de diretor, ou do professor de ciências, nem do professor de educação física. Ele é uma obrigação de todos dentro da instituição. E, então, por isso que essas temáticas, elas devem ser debatidas em sala de aula pelos professores, com os alunos, com a família, né? Tem algumas instituições que fazem uma beleza, né? Toda vez que tem reunião com as famílias, estabelece um tema para ser tratado com os pais, né? Com a família, né? Às vezes eu recebo alguns, fico encantada. Mensagens também dos professores, né, para os alunos, né, quando vão fazer enviar as atividades, aí eu recebo áudios, né, e fico encantada com o trabalho maravilhoso que fazem, né. E, enfim, organização e tudo dentro do agendamento, estabelecer um cronograma anual, qual ação que dentro daquele agrupamento é mais adequada, né, dentro dos cortes temporais. E em relação às atividades de educação e saúde, a comunidade escolar analisa, considerando sua estrutura, condições e necessidade da escola ou dos educandos. Claro, de acordo com a faixa etária. Alguns temas, eles não serão tratados no CEMEI, né? Portanto, mas aí tem alguns temas, por exemplo, polêmicos, né? Como se a gente vai falar de educação sexual com o CEMEI. As professoras dão show de cuidado com o corpo, cuidado com os sentimentos. Então, isso também é um tipo de educação sexual. Marisley, estratégias pedagógicas. Aliás, tem um material pronto, né, preparado para isso na educação infantil, que é maravilhoso. Denise, falou alguma coisa? Na verdade, Marisley, esses assuntos, eles são tratados, mas com a linguagem, com a adequação, né, que muitas vezes o pessoal da educação tem, assim, uma maestria para falar sobre isso. Então, a saúde, quando é assim, ela entra no sentido de alguma dúvida mais técnica, mas esse saber, essa forma de orientação, tá? Tudo isso é conversado. Nenhuma atividade é pensada, é planejada e, principalmente, não será executada sem a parceria dos dois setores, né? Sem o acordo da escola ou da instituição com a saúde. Tá? Então, é importante deixar isso claro. Não é nada unilateral. A saúde não vai levar uma coisa pronta e apresentar na instituição. Não. Tá? Então, isso é importante. Eu acho que essa conversa, esse diálogo, essa formação junto, ela é muito importante. No passado, acontecia da equipe de saúde ir até a escola com um banner com figuras horrorosas, né, de sífilis, gonorreia, etc. E aí isso assustava os alunos. Aí o que a escola fazia? Ia lá na gerência reclamar que a saúde foi lá falar sobre isso. Aí eu ficava chocada. Por quê? Por quê? Então, a saúde teve a iniciativa, ok, foi lá falar, mas faltou se reunir com a educação para que a educação fizesse a adequação desse material para a linguagem daquela turma. Bom, da mesma forma que o enfermeiro não consegue alfabetizar uma turma, o pedagogo também pode ser que ele não consiga falar sobre determinados assuntos. Por isso que a parceria é tão importante. Então, quando a escola reclamou que a saúde foi lá fazer isso, eu falei, olha, a escola errou, porque a escola deveria ter, então, abraçado a equipe de saúde e falado, olha, para essa turma, esse material não é adequado, mas para essa outra já é. Vamos entrar juntos e fazer um ajuste desse conteúdo, né? Ok? Bom, e às vezes também a educação, o professor, foge de falar de determinado assunto porque realmente às vezes não tem propriedade. Então, tem que buscar apoio com a equipe de saúde. Nós estamos remotos, mas
Vamos buscar o apoio, né, com o distrito e verificar, olha, vocês têm material sobre esse assunto? Porque o material que a gente tem aqui talvez não esteja acessando, que a gente já falou várias vezes, mas não adiantou, não teve impacto, a gente vive falando sobre isso e os alunos continuam fazendo isso de errado. Tem alguma evidência científica aí de alguma coisa que funcionou, né? Bom, então essa parceria tem funcionado demais, demais, demais. A gente vai aprendendo. Então, para que o PSE alcance os seus objetivos, tem que ter essa parceria. É isso que a gente está falando aqui, ó, de diversas maneiras, de diversas formas, porque o espaço é o mesmo, o momento é diferente, mas a população é a mesma. A luta que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está aí, né, com a Covid, é justamente a falta de mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis, né? Essa parte aqui, Denise, você quer falar alguma coisa? Porque, na verdade, essas atividades aqui, elas estão todas remotas, né? Na verdade, nós já falamos, né, que o momento das atuações não deve competir ou sobrepor com os momentos da educação. Isso é importante quando a gente está fazendo uma atividade presencial. Por quê? Porque não existe a minha é mais importante, a sua é mais importante. As duas são importantes porque vão beneficiar o educando. Ao seu modo, as ações serão feitas, porém, são importantes, né? O espaço físico, ele é muito importante. Então, por exemplo, a saúde, ela não tem domínio, às vezes, do espaço da educação, do espaço físico da sua escola, da sua instituição. Então, é importante conversar e pensar, onde nós podemos fazer essa atividade aí na escola? A escola, vamos fazer aqui, porque tem uma sombra, a gente pode colocar as crianças aqui. Então, assim, isso, gente, vem dizer que a gente precisa respeitar a dinâmica de atividades escolares também já planejadas. Eu sou da saúde, eu não vou chegar na sua escola e falar assim, olha, hoje eu vim fazer atividade tal. Não, não é assim. Todas as duas têm agendas. Então, é importante conversar, é importante o diálogo. Por que a gente reforça tanto? Porque é a partir do diálogo que tudo acontece. É a partir daqui que a gente vai organizar, que a gente vai pensar a melhor forma de desenvolver. Então, é fundamental. Né? Qualquer intervenção que a saúde vá fazer precisa ser planejada. Tem que olhar o componente pedagógico dessa ação. Quem faz isso? A educação. Tá? Que a gente, enquanto da saúde, tecnicamente, nós somos bons, mas pedagogicamente, vocês são melhores. Então, por isso que é muito importante, não dá para pensar sozinho, né? E é necessário, importante que os educandos sejam preparados para a atividade. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo atividade presencial, amanhã está acertado que nós vamos na sua escola pesar, medir as crianças e fazer os exames médicos, né? O que é importante? Você na escola hoje chegar e avisar, amanhã a saúde vai estar aqui, nós vamos estar fazendo isso, por isso, por isso, por isso, vamos nos organizar desta forma, para que a criança também comece a participar deste planejamento, para que amanhã ela não seja uma coisa assim, não, você entra na fila aqui que vai te pesar e medir. Por quê? Então, acho que tudo isso é pedagógico, tudo isso é aprendizado. Para ele entender, esse educando, que quando o profissional da saúde vai lá na instituição dele, é um profissional que também veio somar com quem é da instituição dele. Então, é junto. Se a gente mostra isso para a criança, se a gente os prepara, com certeza o resultado da atividade proposta vai ser muito melhor. Então, acho que são aspectos simples, mas que são importantes a gente reforçar, e principalmente quando a gente for colocar em prática, repito, agora a gente está fazendo online, mas se Deus quiser, logo a gente vai para o presencial, esses aspectos são aspectos que pesam muito. Parece muito simples, mas se não tiver conversado, pactuado, na hora de desenvolver a ação, não facilita em nada. Ao passo que se a gente conversa, planeja, prepara as crianças, o resultado da atividade é outro. Tá? Exatamente. Então, por exemplo, no momento de uma reunião com pais, então vamos imaginar que a escola tem aí
400 alunos matriculados. É uma reunião com 400 pais, teoricamente, né? A gente sabe que nem todos vão. Mas, uma vez no semestre, vai falar sobre determinado assunto? Ok. Convida alguém da saúde lá, da sua equipe, porque vai ser uma coisa de 10, 15, 20 minutos. Então, no decorrer de um semestre inteiro, não custa nada um profissional, uma vez, participar dessa reunião com os pais e fazer determinados alertas, às vezes até a respeito do que está acontecendo agora em relação à Covid, ou do Aedes, né? Ou de algum assunto que a instituição esteja, né, com muitas dúvidas. Voltados para o PSE, claro. E isso vai enriquecer, inclusive agora, nesse momento de atividade remota, que pode ser feito nas reuniões virtuais com a comunidade, com as famílias. Eu acho que é bem interessante também esse trabalho continuar. A gente não está no presencial. No presencial era feito o quê? Não ia a equipe da saúde também, não ia, não era convidada, articulavam juntos, faziam esse momento, tanto com os educandos quanto com as famílias. Também é possível agora, num outro formato, mas sim, é possível. Pode ser feito, inclusive, na reunião do planejamento mensal, um momento de fala com os profissionais da instituição, e, posteriormente, pode ser feito também em um determinado momento, na reunião virtual que é feita com as famílias. Bom, espera aí que o que eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui seriam algumas imagens só de algumas ações que já aconteceram, mas eu preciso compartilhar aqui peraí, só um momento. A planilha com aqui aulas e visibilidades. Pronto, tá aqui. Ok. Que é o quadro dessa parceria, que eu acredito que vocês tenham recebido. Um momento. Espera aí. Compartilhar. Vocês estão vendo aí um quadro ou não? Não, né? Ainda não. Ainda não. E agora? Não abriu. Não, ainda não. Então, vamos abrir o quadro. Está aberto, minimiza. Agora vai. Só mais um pouquinho, nós já vamos começar a responder, ok? Bom, deixa eu diminuir. Vocês chegaram a ver esse quadro? Esse quadro com os vídeos do PSE? Separado por modalidade, turmas, assunto, objetivos, habilidades? Sim. Esse foi enviado para os apoios ou só para as instituições? Ele foi enviado para todas as instituições. Mas se quiser, a gente pode enviar para vocês. Meninas. Foi enviado para o apoio também. Foi, né? Foi. E de qual campo? Então ótimo. Meninas. Pedi para ativar o som. Desculpa, Alda, eu desliguei seu som. Estou tentando pedir para ativar de novo aqui. Pronto, vai ativar já já. Bom. Então, a outra coisa que eu quero mostrar para vocês antes de começar a responder, espera aí, é sobre o quadro Só um minuto. O quadro de preenchimento, dados, janeiro, fevereiro, março. O quadro do preenchimento das ações do PSE, que nós estamos fechando agora, janeiro, fevereiro, março. Tá? A gente tinha fechado dia 30 de março, aí abriu novamente. Agora, aqui. Ok. Como que a gente faz para monitorar as ações do PSE? Só tem um jeito. Identificando o que cada instituição fez.
Porque como nós não estamos lá fisicamente, vocês estão vendo um quadro colorido, um Excel? Sim, Marisley, está projetado. Sim, Está tá projetado. aparecendo. Ok. Então, esse quadro, janeiro, fevereiro e março, foi um Form SUS. Esse aqui é um quadro onde as instituições, nós pegamos as informações do formulário e jogamos para cá. Porque esse é o quadro que a saúde utiliza para jogar as informações lá no sistema deles, né, de quantas ações foram feitas, e que vai alimentar o sistema do Ministério, e o Ministério vai entender que as ações do PSE foram executadas. Então, por exemplo, aqui, Marisley, Oi. só um minuto. Eu acho que aqui vale a gente reforçar uma informação. É prerrogativa do PSE que os dados da educação e da saúde sejam sempre lançados pela saúde. Então, como é uma parceria, por que isso? Porque os dados precisam ser lançados no eSUS. E o eSUS, quem tem acesso é a saúde. Tá? Então, os dados, mesmo que a atividade tenha sido desenvolvida pela educação, enquanto atividade PSE, ela será lançada pela saúde. Tá? Então, por isso esse quadro, para facilitar para as equipes entenderem. Isso, gente, é no momento remoto. Quando as ações estão acontecendo presencialmente, não é assim que funciona. Tá? Então, esse momento ele é muito específico. Quando as ações acontecem presencialmente, a equipe de saúde vai na escola, elas planejam, e aí a saúde fala assim, essa parte a educação vai fazer, essa parte a saúde vai fazer, e aí os registros vão acontecendo simultaneamente. Porém, agora, estando sendo realizado tudo remotamente, como que a saúde vai saber para poder lançar? Por isso tem essa planilha, tá? Certo. E aí, então, essas ações que estão acontecendo aqui agora são ações de promoção da saúde. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui prevenção ao Covid, ok, combate a AIDS, ok. A terceira, promoção de saúde bucal. No momento, não tem como a equipe de saúde ir até lá à escola para poder ensinar a escovação, como estava acontecendo em muitas instituições, né? Apesar de que acredito que muitas instituições, algumas instituições, né, não todas, receberam o kit saúde bucal, né, para levar para casa e tudo, junto com o kit merenda, etc. Mas então, essa terceira aqui, por exemplo, é um exemplo de que vai ser só promoção mesmo, de estimular o educando a fazer higiene bucal adequadamente, usar o fio dental, etc. Então, aqui é quantos participaram nas ações educativas da escola. Por quê? Nesse momento não tem como a escola ir lá. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui já respondendo uma das perguntas. Então, a Escola Municipal Dona Belinha, da Bretas, lá do CSF Santa Helena, né? A escola sabe onde fica, né? Conhece, normalmente a escola sabe quem que é a equipe responsável, né? Fez, então, nessa aqui de prevenção ao Covid, 251 educantes participaram, dessa aqui, ações de combate ao AIDS, 251 também, essa aqui de saúde bucal, nenhum participou. Aliás, essa não é a última versão, viu, Luana? Não se desespere, a Luana deve estar vendo aí, Luana, do formulário. Não se desespere, porque essa não é a última versão, porque a última versão está no Drive, e o Drive iria demorar a abrir. Então, aqui, ó, 0, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. Então, em janeiro, fevereiro e março, ninguém falou sobre esse assunto na instituição com nenhuma turma, né? Então, mas isso aqui provavelmente vai mudar no mês de abril, provavelmente esses números serão diferentes. Então, a Escola Municipal Dona Belinha vai continuar fazendo as ações, essas duas ações, mais essas outras ações aqui, que ela pode desenvolver no decorrer do ano, né? Não precisa falar todo mês desse assunto. E nem todos os agrupamentos participam, então vai somando e no final do mês coloca. Uma outra dúvida aqui. Semei Mantina. Marcou nadinha, porque talvez, por alguma razão, ela nem ficou sabendo do formulário que tinha que preencher janeiro, fevereiro, março e abril, perdeu o prazo, dia 30 encerrou, aliás, dia 10 que a gente encerrou, né?
Então ela pode verificar lá com as suas professoras, e aí eu quero saber se a minha dupla aí concorda. Eu acho que nesse momento, como as coisas estão mudando muito rapidamente, ela pode sim, fez, mas eu não coloquei aqui. A professora do agrupamento tal fez, então acumula aqui, soma todos os dados e coloque aqui nesse do mês de abril. Não tem problema, tá, gente? Isso para esse formulário de janeiro, fevereiro, março, que muitos tiveram dificuldade. Significa esse hino? O que significa esse hino? Qual hino? Não entendi a pergunta. Hino? Certo, deve ser o hino nacional. Aqui não é ação do PSE cantar o hino nacional, mas pode, não tem problema nenhum. Bom, outro fator aqui importante nesse formulário está aqui, ó. Qual é o nome da pessoa que preencheu? Deve ser professor dando aula. Qual é o nome do responsável pelo preenchimento desse formulário? Isso é importante, porque é essa pessoa que vai ser o seu contato, apoio, seu contato lá naquela instituição, como a pessoa que mais articula ali o PSE. Se tem alguma observação e em qual mídia ou rede social alguma ação dessa foi divulgada. Foi o quê? Foi Facebook, foi o Instagram da instituição, foi o quê? Muitas instituições têm, e aí se a Solange pode nos ajudar a esclarecer melhor, né, como que isso funciona, se essas instituições teve, mas tudo isso aqui foi colocado em algum momento na plataforma AVA, né, Solange? Na verdade, todos já sabem que, no caso, para poder fazer a postagem das propostas, das atividades, é pelo AVA, que vai diretamente para o educando. Mas a instituição também tem uma certa autonomia para poder utilizar outras mídias, outras ferramentas, para fazer a comunicação com a família, seja para incentivar o uso do AVA, entrar no AVA, né, na plataforma, ou entrar no Conexão Escola, ou assistir pela TV, programas, né, da TV UFG, e até mesmo para fazer um momento de reunião. Então, tudo isso também pode ser considerado e deve ser acrescentado nessa planilha. Então, tem muitas ações propriamente ditas que a instituição não elaborou uma atividade para o AVA, mas ela conseguiu realizar essa ação, que é um tema aqui do PSE, através de outro recurso, de uma outra mídia, de repente, falando sobre a prevenção da Covid, ou quando foi fazer a entrega do kit alimentação, veio falar sobre a dificuldade que está tendo nesse momento. Então, algum recurso, outra mídia foi utilizada. Então, ela entra aqui e coloca também como que foi efetivada essa ação, que é tema do PSE. É o que a gente falou nas reuniões com as instituições, porque não precisa se parar para fazer atividade para o PSE, né? Mas como foi falado no outro slide anterior, onde é que entra esse PSE dentro do PPP? Não é o PSE em si, mas essas ações que casam com as ações propostas pelas instituições, tá? Seja no AVA, ou seja através de outras mídias, através de uma reunião, de uma reflexão, de um comunicado, de uma orientação. Marisley? Oi. Oi, Elaine. Deixa eu te perguntar. Júlia? Não, a Érica, a Julinha. Júlia? Ih. Érica? Elaine? Ih, Júlia, acabei de ativar o seu mudo aí, porque... Tá, deixa eu te perguntar. Aquele link que vocês encaminharam, ao abri-lo, é essa planilha que vai aparecer? É. Ou não? Essa aí? Porque antes era diferente, né? Isso. O que aconteceu? Nós tivemos que mudar porque foi uma loucura. Por quê? Para cuidar do PSE na Secretaria Municipal de Educação inteira, só temos eu e a Luana. Aí imagine. Nós levamos quase 2 semanas para poder organizar todos os dados que estavam lá no formulário. Eu falei, gente, isso aqui não é de gente, não é de ser humano fazer. E, além disso, aquela planilha anterior, aquele Form SUS, ele dava mais trabalho porque o diretor, professor, coordenador, não sei, tinha que preencher o nome da instituição, tinha que fazer. Aqui não.
Aqui ele só vai clicar aqui e digitar, sei lá, a quantidade de ações. Por exemplo, 300. Tá, não sei, CMEI, não, 30. Ou 100, não sei. Só que é o seguinte, nós fizemos de tal forma... Calma que isso aqui é um rascunho, gente, não tem problema. Só que nós fizemos de tal forma que ele não pode destruir isso aqui, porque essas planilhas coloridas, elas estão protegidas. Então, é só ele vir aqui e digitar a quantidade de ações de cada, a quantidade de alunos de cada ação e o nome dele. Marisley, importante também colocar o dia que foi realizada a atividade, porque para o lançamento a equipe de saúde precisa saber que dia que foi feita. Não dá para lançar, né, sem uma data, porque então isso é muito importante. A primeira coluna azul lá, ó, o dia. Aí, tá, deixa eu esclarecer essa dúvida, então, que já teve uma que perguntou sobre isso. Aqui, como são várias ações, pode ser que ele tenha feito em dias diferentes. Então, ele vai colocar o dia só de uma aqui dessas ações. Porque não vão caber todas as datas de todas as ações aqui. Ok, agora uma coisa que eu acho importante. Essa planilha, ela foi 3 meses. A partir do mês de abril, ela vai ser mensal. Mensal, então, aí dá para colocar. Todo mês a gente vai ter. Então, vai facilitar. Tá? Lembrando também que não precisa realizar as 13 ações no mesmo mês. Tem mês que você vai fazer uma, tem mês que você vai fazer 3. Tá? Então, isso é muito importante. Coitado, Gustavo, foi lá. Gente, eu vou ativar a Elaine, vou ativar o mudo da Elaine. A Elaine quer fazer alguma pergunta? Elaine? Se ele acordar, vocês me chamam, você me liga. Elaine, por favor, Elaine. o microfone. Pronto, já resolvi. Bom, em relação à planilha, acho que a Luana já, não estou vendo aí o chat, mas acho que ela já postou para vocês. Deixa eu ver, colocar para as 3 ações. O que mais? Eu vou parar de interromper o compartilhamento aqui, dessa planilha, para eu conseguir ver as perguntas do bate-papo. Marisley, será que não é interessante já aproveitar que você estava compartilhando aquela planilha do primeiro trimestre, de repente apresentar do mês de abril e já falar das possibilidades, né, desse registro para as instituições que não são pactuadas e para as pactuadas? Sim. Conversar um pouquinho. É uma das questões lá no chat, né? Assim, algo já foi conversado, algumas coordenadoras também já pontuaram isso comigo, e nós já estávamos conversando, né, a respeito disso, de pensar, e as instituições não pactuadas, que não realizam, não têm obrigatoriedade de realizar as 13 ações, porém nós sabemos que tem aquelas ações da rede, que é do combate ao Aedes e da prevenção à Covid. E aí, como que fica? É o mesmo planilha? Não é a mesma planilha? Vai a orientação específica? E isso nós estávamos articulando e conversando, acho que é interessante a gente socializar. Ah, tá. Obrigada. Obrigada, Luana. Você até colocou aqui já para mim na sequência. Então, as escolas não pactuadas, sim, elas usarão essa mesma planilha. Então, as escolas pactuadas, elas estão separadas, né, por distritos, no início da planilha. Lá embaixo, mais embaixo um pouquinho, tem lá as escolas não pactuadas, ou seja, essa planilha contém todas as instituições, todas, tá? E aí, o que a gente pede encarecidamente? Que todas as instituições façam mensalmente essas 2 ações. Na verdade, a gente não pede, né? Isso veio na portaria, né? A gente precisa parar essas coisas, não é uma coisa que a gente quer, isso veio na portaria para que todas as instituições façam ações de combate ao Aedes e ações de combate à Covid-19. Então, as pactuadas, elas têm a obrigação de fazer as 13 ações. As não pactuadas, no mínimo, as 2 ações. E aí, gente, sabe o que acontece? Sabe o que eu vejo? Instituições não pactuadas, que nunca nem ouviram falar do PSE, fazer cada ação linda de
sobre vacinação, né, que é um dos itens lá, a atualização do cartão vacinal, sobre vacinação, escolas que não têm PSE, que nunca nem ouviram falar do PSE, participando ativamente no mês de fevereiro, naquelas ações de prevenção à gravidez e paternidade na adolescência. Então, o que acontece? O que é o PSE? Nada mais é do que dar visibilidade às ações que as instituições já fazem de maneira brilhante, né? Só que acabam ficando ali pulverizadas. Então, reafirmando, nessa planilha estão todas as instituições, nós já colocamos todas, tá? Então, mensalmente, nós vamos enviar uma planilha limpa para que todas as instituições completem. E aí, eu queria saber, aí, Solange, se todo mês a gente vai ter que enviar via ofício ou se a gente já pode enviar ela por WhatsApp. Eu penso que é interessante que a instituição seja informada pelo menos uma vez, né, via ofício, e os demais meses a gente vai encaminhando mesmo, acho, pelo WhatsApp. Eu acho que, primeiramente, a instituição tem a necessidade de ter um documento, e para nós também, enquanto apoio, é bom a gente ter um documento que orienta, que a gente vá para a instituição e fale, olha, diante do ofício tal, a orientação quanto ao lançamento das ações, mesmo para as instituições não pactuadas, é esse. E aí, a partir de então, todos os meses, a gente encaminha pelo próprio apoio, equipe de saúde, via WhatsApp. Aí já facilita o nosso trabalho. Isso, mas eu assumo o compromisso aqui também, Solange, de escrever um informativo para as instituições não pactuadas, convidando-as, né, falando o que são essas ações, por que elas são importantes, por causa daquilo que eu falei, né, que às vezes a escola está num bairro nobre, mas os alunos que estudam naquela escola não moram naquele bairro, né? Então, sobre a importância de cada tema, eu vou fazer isso, tá? Eu quero até reforçar aqui, eu achei bacana, porque em uma das reuniões com as instituições, nós tínhamos presença de representantes do PSE, de instituição que não é pactuada ao PSE, mas que já realiza um trabalho assim bacana, belíssimo e super envolvido. Foi uma das pessoas que mais participou da reunião, porque nós não somos pactuados, mas na nossa região nós entendemos a necessidade de estar realizando essas ações. Então, assim, vem trazendo relatos muito importantes. Então, acho que é bem bacana mesmo. De repente, quem sabe fazer até uma troca, essas pessoas estarem nessas reuniões das pactuadas, eu acho que dá um gás a mais. Agora, o que eu acho estranho é quando a escola fala assim, tá vendo o compartilhamento aí? Eu não consigo fazer ações do PSE porque a equipe de saúde não entrou em contato comigo. Gente, olha só, olha aqui no ciclo da infância, atitudes de autocuidado, identificar e adotar atitudes de autocuidado para a preservação da integridade física e emocional. Quantas habilidades estão lá no DCGO ampliado, etc., e que fazem parte do currículo? Então, gente, o PSE, ele é curricular, ele não é um trabalho a mais. Propor atitudes e medidas adequadas para a prevenção de doenças. Só isso aqui é o suficiente para o PSE inteiro. Conhecer a importância dos cuidados com o meio ambiente como forma de promoção de saúde e qualidade de vida. Gente, isso é o PSE inteiro, né? Prática de atividade física. Essa planilha, Maris, é bom a gente reforçar aí com os apoios, ela foi encaminhada, se não me engano, essa é do ano passado, não é? 2020? Bem no movimento, todo mundo envolvido, trabalhando e estudando bem no CC, e nós vamos trazendo aí os objetivos, as habilidades, e aí foi adequando junto aos temas do PSE. E a gente viu que realmente o PSE já acontece nas instituições. Certo. E ele está também no... Não sei se a Luana tem aí, ele está também no link do Google Sala de Aula. A gente abriu uma sala de aula lá e depositou todos esses materiais. Quer dizer, a gente tem um material, aí passa um mês, 2 meses, não tem mais, limpei meu celular. Não, tá tudo lá, todo esse material lá. Só com a senha, Google Sala de Aula, você entra com a senha e acessa. Só preciso saber se eu mandei ela de novo aí.
A próxima. Tá, e quando a instituição quer parceria e não consegue a comunicação com a equipe de saúde, como proceder nesse caso? A equipe de saúde tem essa orientação de estar em contato com a instituição? E aí, Denise? Eu tenho uma resposta. A equipe tem essa orientação. Naquelas primeiras reuniões que aconteceram dia 24 de março, 25 de março, por aí, as escolas enviaram seus representantes e muitos da saúde também. A orientação é sim, que procure. Mas se a educação viu que a equipe de saúde não procurou, pode entrar em contato também. Tá? A ideia é que todas as equipes de saúde já tenham conhecimento sobre as ações do PSE e sobre as ações que ela precisa desenvolver junto à sua instituição. Ok. Tá. E é assim, gente. Aqui, ó, Marina, você pergunta de novo. Qual ofício faz a orientação para as escolas não pactuadas? Então, não foi feito esse ofício geral para as escolas pactuadas. Assumiu o compromisso de providenciá-lo o mais rápido possível, tá? E ainda sensibilizando elas a esse respeito. Porque nós tivemos que correr para poder enviar para as pactuadas, porque a saúde não para, né, gente? A gente fala assim, janeiro não tem aula, julho não tem aula. A saúde fica olhando para a gente assim, falando, tem gente adoecendo o ano inteiro. Então, para eles, não existe esse calendário nosso. Né? Para eles é 365 graus assim, ó, tempo inteiro. Não, vai falar com o professor, já é sábado ou domingo. Para a saúde, não existe sábado e domingo. Tá de madrugada, não existe madrugada. Então, eles são assim, full time, né? Bom, então, vamos lá. É claro, gente, como eu falei, que lá nessa planilha está lá o nome do Distrito Norte, qual a equipe de saúde da família. E aí eu vou dizer uma frase aqui de Antoine Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe. Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Então, cative. Nós, da educação, a gente faz de tudo para cativar a equipe de saúde, porque eles precisam de nós, mas nós também precisamos deles. Então, se for uma intersetorialidade empática, funciona melhor, gente, não precisa ser sofrido. Né? Nós tivemos casos de muitas instituições que receberam a equipe de saúde muito mal, né? Receberam com paus e pedras, né? Abriu o portão e falaram, entra aí, os meninos estão aí. Gente, eles não têm formação pedagógica. Você fala de BNCC para o pessoal da saúde, eles falam, oi? Né? Então, assim, a gente precisa cativá-los para que eles, né, nos ajudem, não nos ajudem, para que nós possamos trabalhar juntos com a mesma população. Marisley, só um minutinho, tem uma pergunta no chat que diz quando que vai ser a reunião do Campinas Centro. Nós vamos remarcar e avisar posteriormente, porque a menina que ajudava lá, o apoio lá do distrito, que é uma nutricionista, ela teve Covid. Então, a gente está aguardando a recuperação dela para poder fazer o agendamento. Mas vai acontecer, tá bom? A Fabiana acabou de me mandar aqui, ó, parece que está para o dia 20. Às 9 horas da manhã. Às 9 horas, isso. Da na terça-feira, isso. Ela conversou comigo hoje, né? A gente estava tentando organizar a questão da agenda. Certo. E aí está previamente agendado para o dia 20, na terça-feira, às 9 horas da manhã. É a única inclusive, é a próxima terça-feira. Exatamente. É a próxima terça, sem ser amanhã, isso. Na próxima. Na outra semana, exatamente. Eu vou providenciar o link. E a gente tem que comunicar também às instituições, nós vamos enviar também, assim como foi a capacitação para as outras, vamos mandar para essa também. Que é a única, né, as únicas instituições que estão sem saber ainda, né, sem participar. Certo. A instituição já é pactuada, só não consegue realizar o trabalho. Mas, gente, como que não consegue fazer promoção? Já faz o trabalho. Já faz o PSE. Só precisa detectar, identificar o que existe de PSE aí e registrar. Né? Já faz.
Mas talvez, eu Exatamente. entendo, está querendo uma aproximação maior com a equipe de saúde, ok? Já expliquei como é que faz, né? Cativar. Bom, gente, aí, se não consegue de jeito nenhum, né? E aí entre em contato conosco, né? Aí vai falar, apoio, vai falar com a Solange vai falar com a gente, e nós vamos falar com o distrito, vamos falar com a Denise, para ver o que está acontecendo. Às vezes acontece mesmo de ter uma DR, viu? Aí não tem problema, a gente senta, junta, conversa, vê o que está acontecendo. Isso mesmo. E já acontece, de vez em quando dá um ou outro. Principalmente quando de um lado ou de outro não entendeu ainda o que é o PSE. Não é maldade, gente, nem rixa, nem briga. São pequenos conflitos que surgem porque não estuda, não parou para estudar como que funciona o PSE. E outra coisa, o trabalho em equipe, ele tem algumas dificuldades. São características do trabalho em equipe. É o tempo do outro, é o meu tempo, é o andar do outro, é o meu andar. Às vezes ainda não está naquele compasso justo. Então, a gente às vezes tem essa dificuldade, mas isso não significa que a gente não consegue fazer. A gente pode conversar, estreitar essa comunicação, interceder no que for necessário para que a coisa aconteça de uma forma natural e sem sofrimento. Não é para sofrer. Eu acho que a gente já tem outras coisas que nos fazem sofrer, né? Não a execução do PSE. Olha um exemplo aí. Nesse período agora, aconteceu o exame, né? Para detectar a Covid em crianças, adolescentes e jovens. Primeira coisa que a gente fez, né? Tentou, bom, saúde nem pediu isso para a gente, mas orientar as crianças e adolescentes para que não formem aglomeração. Vai ter vacinação na escola Monteiro Lobato, não sei, estou falando qualquer escola aqui. Vacinação na escola Monteiro Lobato. Vamos aproveitar e avisar as famílias para evitar aglomeração, para obedecer a separação por letra, por alfabeto, pela idade. Então, e uma pessoa só para vacinar. Isso é de grande ajuda. É de grande ajuda. Então, são duas equipes profissionais, 5 de um lado, 5 do outro, teoricamente, né? 5 do lado, 5 do outro, trabalhando com o mesmo paciente, né? Com o mesmo usuário, com o mesmo cidadão. E por que os dois não podem se reunir para poder ajudar esse indivíduo, né? Espera aí que já vou colocar o link. No comentário do chat, no presencial, eu observava que não havia uma articulação entre a saúde e os apoios quando iam realizar uma ação na instituição. Às vezes, a instituição que nos informava. É verdade, porque às vezes a equipe de saúde também não sabia quem era o apoio da instituição. E eu acho que agora, isso me ocorreu uma coisa agora, gente. Vocês consideram, então, que seja importante colocar lá naquele formulário, né, que já está lá a equipe, está a coordenadoria, colocar o nome do apoio nesse formulário? Solange? Eu estou aqui pensando, até então não tínhamos cogitado. Eu não vejo essa necessidade, uma vez que pode ser que mude o apoio e tudo mais. Eu penso assim, a comunicação ela acontece maior e deve acontecer com maior eficácia entre a instituição, a equipe de saúde, comunicação e educação. É claro que alguém vai ter que comunicar esse apoio, o apoio não pode ficar de fora, mas assim, eu particularmente, a não ser que todos os apoios estão aqui, eu não vejo necessidade de estar identificando o apoio, né? Uma vez que ele vai estar lá para estar fazendo, de repente, a mediação e estar participando dessas ações, mas eu não vejo necessidade dele estar inserido nessa planilha. A planilha é só mesmo para detectar quantos educandos realizaram, né? A questão da ação, a efetivação das ações. Eu acho que não caberia aí, não há necessidade do apoio. E quando fala dessa que o apoio não foi comunicado, eu acho que o primeiro passo a instituição é a primeira mesmo a comunicar. Olha, eu conversei com a saúde aqui, nós vamos fazer uma ação assim, assim, e vai ter a sua parceria.
E aí vem como que você falou, essa questão do cativar e das relações, de estar conversando. De repente, quando você faz uma primeira reunião, que tem a instituição, a equipe de saúde, o apoio está presente, já conversa entre si, já faz algumas trocas ali, de repente troca até o contato, caso seja necessário. Porque a gente participa junto, né? O apoio participa junto, mas não é ele propriamente. Não quer dizer que se não tiver o apoio, a instituição não vai realizar a atividade ou a ação junto com a saúde. Eu concordo, Solange. Eu acho que é isso mesmo, você explicou bem. Agora, eu acho Porque que senão, se fosse assim, a gente teria que ter o nome do apoio da saúde. quando não- tiver presencial, eu acho que tem que ter o nome toda dos a dois. equipe. Não, Marisley. Quando muita for informação. presencial, né, o nome do apoio, quando quem é for o... presencial, Isso. porque nesse momento, o que vai acontecer? O apoio da educação vai passar para o apoio da saúde, a lista, a planilha, ou conversar sobre ela, para viabilizar a inserção dos dados no sistema SUS. Nesse momento é isso. Agora, quando é presencial, automaticamente as pessoas já vão se encontrar. Então, eu Já acho esse que diálogo lá presencial, já, né? esse diálogo já tende a acontecer. Sim. E eu acho que a gente tem que pensar uma planilha realmente enxuta, sem muita informação, e informação que a gente, nesse momento, vai usar para quê? Concordo. Eu estou tentando colocar aqui as informações que já passaram. Peraí, Ctrl V. Ih, não copiou. Peraí. Copiar link. Vê se agora vai. Bom, tomara que seja esse aí. Tem a senha GCUNBUL. Aqui. Então, você entre no Google Sala de Aula, acho que vocês sabem lidar lá, né, com o Google Sala de Aula, e lá tem... Peraí. Vamos projetar. Mostrar aqui onde está. Cadê? Estão vendo? Estão vendo o Google Sala de Aula? Sim. Então, aqui no Google, se você tiver Gmail, basta você clicar lá nesses aplicativos e você vai encontrar lá embaixo Google Sala de Aula. Ou então, se você já tiver uma sala de aula, é só você usar a senha, né? E aí, nesse Google Sala de Aula, eu postei lá várias informações, o formulário para ação de janeiro e fevereiro ainda está lá, mas a gente vai ter que tirar, porque senão a gente vai se perder nos dados, né? Porque nós já lançamos. Tem o quadro dos vídeos do PSE, que é esse quadro que eu mostrei para vocês. Aí eu enviei para algumas pessoas, né? Peraí, voltando. E tem mais coisas. Tem o calendário 2021, que é mais para o pessoal da saúde, que precisam às vezes. Tem a apresentação de slides de capacitação, que eu vou postar esse daqui a pouco. E tem os ofícios do PSE enviados em 2021. Então, tem lá todas essas atividades. Vocês vão clicando lá que vocês vão encontrando essas atividades. Isso é bom, porque qualquer um pode acessar com essa senha e a pessoa não desmancha, não destrói, né? Dá até para fazer algum tipo de capacitação com nota. É bem bom esse Google Sala de Aula, a gente usa bastante. Qual é a senha? A senha está aí no... A senha está aí no bate-papo. É GCUNBUL. Gcumbul. Clica aí, mural, atividades. Pessoas, só tem nós aqui mesmo. Bom, e se vocês, com essa senha, vocês
acessarem, logo vocês vão poder também ter acesso a todas as informações. Toda vez que a gente postar alguma coisa lá, você vai ser avisado. Repete a senha, por favor. GCUNBUL. Você precisa ter Gmail. E eu peço que preencham a frequência. Temos 51 respostas. Temos mais de... Todos preencheram a frequência? Não, não. Preencha, por favor. Não sei tirar Alguma dúvida aí sobre o Google Sala de Aula? Denise, os dados de janeiro, fevereiro, março, aguenta aí que nós estamos terminando. Acho que a Luana terminou hoje cedo. Luana, tá pronto já? A gente já pode mandar para a saúde? Nós estamos atrasados só 12 dias. Bom, pessoal, peraí, alguém não conseguiu acessar? Tem que ter um Gmail. Nem entrando com esse convite aí, esse link? Então, eu entro com o link, mas não me dá o campo de colocar a senha. E aí eu não consigo acessar a sua sala de aula. Se você entrar nesse aqui, tá indo direto já, nesse último que ela postou. Eu tentei nele, não deu não, vou tentar de novo. Tá. Se você já tiver Classroom, você entra com a senha. Se você não tiver, entra com o... Eu também não consegui acessar. Cliquei no link, mas não entrou. É porque então eu já tenho a sala. Aí é por isso que eu entrei sem problema. Quem já tem, aí é só entrar com a senha. E aí o material fica lá. Bom, pessoal. Alguém postou de novo aí, ó. Aí que beleza. A Luana postou de novo aí a frequência da reunião. A Carla Priscila aí já entrou. Responder sim. Mural. Era isso, Marisley? Tá pronto? Exatamente. Aí, tá aí, ó. Carla Priscila já está comentando. Ok. É como se eu enviasse essa atividade para vocês. Bom, pessoal, olha, quero agradecer demais a presença de todos vocês. Solange, está sendo uma parceria incrível aí, né? Essa nova reestruturação, essa nova organização. Sem os apoios, a gente não consegue trabalhar, porque nós não temos mãos e braços suficientes para chegar até as instituições. E esse é um serviço que é um serviço para a nossa cidade, né? Então, é um serviço que eu faço com gosto, porque, de alguma forma, quanto mais saudáveis esses nossos educandos estiverem, mais eles vão aprender, né? Aquela frase que a professora Maria Rita sempre diz, é educar cuidando e cuidar educando. Então, que estiver ao nosso alcance, para que essas crianças aprendam de maneira melhor, que elas sejam mais saudáveis, que elas consigam ser menos vulneráveis, né? Ou, mesmo sendo vulneráveis, que elas consigam se fortalecer, para nós é um motivo de grande satisfação, e isso não tem preço. Então, agradeço demais. Denise? Agradeço a oportunidade, espero que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, né? No decorrer desse caminhar, com certeza, dúvidas surgirão, estamos à disposição, o que for necessário, em qualquer tempo, pode entrar em contato, nenhuma dúvida é dúvida boba, se é sua dúvida, ela é importante, tá? Então, por favor, sintam-se à vontade, acolhidas com a gente, temos o GTIM, que é um canal que a gente pode estar comunicando, que a gente pode estar resolvendo algumas coisas, tá? Então, assim, sintam-se muito à vontade, de verdade, tá bom? Um abraço a todas e, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Luana, mais algum recado aí de formulário?
é só né, na hora de preenchimento, aquela que não preencheu de janeiro a Estou março. escutando. Luana, quem não preencheu de janeiro a março? Colocar essas ações agora em abril, não é isso? Isso, quem não preencheu janeiro, fevereiro, março, mas fez as ações, e aí a gente vai confiar na honestidade, né? Mas fez as ações, pode juntar com abril. Só não vai poder juntar com maio. Mas esse aqui a gente vai abrir, tá? Obrigada. Essa planilha não podia ser disponibilizada para os apoios, para a gente verificar. Essa planilha dos lançamentos das ações não poderia ser compartilhada conosco, só para a gente saber qual instituição lançou? Então, eu preciso para ser compartilhado para vocês irem monitorando e acompanhando em tempo real, eu precisaria do Gmail de vocês, do e-mail de vocês, mas vocês já preencheram aí na frequência, né? Isso. Nós vamos enviar, então. Aí vocês acompanham em tempo real. Certinho, obrigada. Espera aí, gente, porque são tantas pendências que vão ficando aqui agora. Que Marisley, oi. Marisley, se você quiser compartilhar com as coordenadoras referentes, a gente compartilha com os grupos do apoio, a planilha. Ah, beleza. Compartilha com a Solange, ela compartilha conosco, a gente encaminha para os apoios. Agradeço. Porque você não precisa trabalheira de e-mail, né? De olhar um por um. Deus te abençoe. Amém. Ótimo. Solange, então, por favor. É porque o que ela quer, ela não quer só o link do formulário, não, das ações. Ela quer já o preenchido para ter uma noção das instituições que já fizeram o lançamento, né? Ok. Vou mandar os dois. Todas vão do ter. mês. Do mês de abril, que já tem que fazer o lançamento. Tá, e já vamos reforçar aqui, porque tem apoio perguntando aqui no particular também, e tem diretor procurando também. Quem não conseguiu fazer o lançamento das ações lá do janeiro, fevereiro e março. Então, vai lançar todas as ações junto agora no link do mês de abril, ok? Certinho, Isso. então. Ok. Certo? Então, Solange, deixa para você encerrar aí. Certinho. Então, para encerrar, eu quero agradecer muito a você, Marisley, Denise, a Luana. Nós estamos aí sempre envolvidas, tentando ao máximo possível, não tem final de semana, não tem nada, a gente está sempre conversando, articulando, pensando no que fica melhor para, de fato, o PSE acontecer. Agradeço muito a participação de cada apoio, as dúvidas que surgiram ao longo dos acompanhamentos, o envolvimento e a parceria de vocês, que, como já foi dito aqui nesse encontro, ele é essencial para que o PSL aconteça nas instituições. Então, dúvidas, com certeza, surgirão. Mas quanto mais nós estivermos mais próximos nesse diálogo, será mais tranquilo da gente realizar essas ações. Agradeço muito, estou também à disposição lá na diretoria, assim como também todas as outras coordenadoras, né? Porque diante dessa nova organização, eu estou à frente, responsável pelo PSE, porém todas as coordenadoras também participam arduamente dessas ações, desse trabalho, tá? Assim, o que acontece é que eu fui, como se diz, vou continuar no PSE, porque eu já estou desde 2017 participando dessas ações, e aí eu participo do GT, né, que é o grupo intersetorial, e a gente faz as discussões, saúde e educação. A gente faz a sistematização do que é bem relevante para o pedagógico, para a saúde, e eu trago para as coordenadoras, e a gente transforma em pauta de acompanhamento para vocês. Lembrando que também continua com o representante do PSE responsável em cada coordenadoria. Então, quando a instituição precisa conversar, ou a equipe da saúde quer fazer algum levantamento, e aí isso a gente sabe que, de repente, lá na CRE, eles têm com maior facilidade, porque já está próximo do distrito. Então, em cada coordenadoria tem uma pessoa também que vai ficar responsável pelo PSE, assim como também foi solicitado que nas instituições tenha um representante desse PSE, que, como já foi dito, não precisa ser necessariamente o coordenador, o diretor ou o secretário, mas uma pessoa que atenda, que facilite essa comunicação, saúde e educação. Do mais, agradeço, as dúvidas vão surgindo e a gente vai trabalhando ao longo aí do trabalho das nossas ações para conseguir sanar todas da melhor maneira possível. Muito obrigada. Obrigada, gente. Alguém aqui discorda, porque eu gravei e eu vou salvar
eu vou publicar no YouTube para vocês terem esse link. Alguém aqui discorda? Quem discorda, fale agora. Mas discorda de quê? Discorda que eu lance isso no YouTube e mande para vocês o link, caso vocês queiram assistir novamente? Não, Pode claro que mandar. não. Pode postar. Por mim, da minha parte, tranquilo. Tranquilo? Então, eu vou fazer aquela pergunta. Quem concorda, permaneça como está? Ok, todos concordam. Ok, tranquilo. Qualquer coisa a gente tira a qualquer momento também. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, tchau, boa tarde. Mas se bem que eu vou colocar lá no tipo privado, sabe? Vocês só terão acesso com o e-mail, ele não vai ficar público assim para todos, tá? É só para nós mesmos, tá? Um beijo. Obrigada, gente. Se cuidem, usem máscaras, álcool em gel, distanciamento social e bom trabalho para vocês. Obrigada. Você não tem as máscaras para oferecer para a gente, não? A máscara? Você não tem as máscaras para oferecer a nós apoio, não? Nós somos também do PSL. Ah, não tem. Tem as minhas aqui que eu compro. Ah, meu Deus do céu. Tem falta, né? Difícil. As nossas máscaras são máscaras pessoais, né?